Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Meditando na palavra do Senhor, lá em 1 Reis, capítulo 19, dos versos 11 e 12. Ali nós vamos entender que não foi pelo vento, não foi pelo terremoto, não foi pelo fogo, não foi por nenhuma dessas atividades que Deus falou com Elias, mas foi num murmúrio ou numa brisa suave. Às vezes, com algumas pessoas, Deus vai falar com um vento impetuoso. Noutras vezes, Deus vai falar com um terremoto, como Paulo e Silas na prisão. Às vezes, Deus vai falar com a palavra suave. Cada pessoa, uma interação do Senhor, porque Deus nos trata individualmente, para que nós possamos entender que somos amados por Ele. Lá em João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Se você segue Jesus, é porque você conhece o seu pastor. Se você segue a Jesus, é porque o Senhor é o seu pastor e por ser o seu pastor, nada te faltará. Ele vai trazer a provisão. É por isso que o salmista ele diz também em Salmos 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vivemos num mundo agitado, vivemos num mundo cheio de decisões a tomar, cheio de informações, mas há momentos em que nós temos que nos aquietar, porque nós estamos tentando fazer aquilo que só Deus e somente Deus pode fazer. Aquieta-te, descansa em Deus. Aprenda a orar, a respirar fundo, a louvar ao Senhor, a exaltar o Senhor, a se entregar ao Senhor. Porque se você não fizer isso, você vai adoecer. Você não pode controlar tudo, você não pode, mandar em tudo, você não pode determinar tudo. Há coisas em que você tem que aprender a ficar em silêncio. O mundo nunca foi tão barulhento, com tantas vozes, opiniões e obrigações. Uma pergunta crucial surge a cada um de nós muitas vezes. Como distinguir a voz de Deus no meio de todo esse caos? Será que Deus ainda fala conosco? Saiba de uma coisa, Deus não se calou em nenhum momento. A Bíblia nos mostra que Ele fala de formas variadas e consistentes. Por isso, temos que entender que quanto mais intimidade vamos tendo com Deus, Deus, Ele se revela para nos curar, nos restaurar, nos corrigir, nos amadurecer. E não há melhor forma de ouvir a voz de Deus do que lendo a Bíblia diariamente. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem o seu autor vivo, ele vive. A Bíblia tem o Espírito Santo ensinando cada leitura e trazendo um ardor no coração, como os discípulos de Emaús, como eles disseram, será que não nos ardia o coração enquanto ele falava? Assim é a leitura da Bíblia. Aparentemente nada vai acontecer, aparentemente nada vai evoluir dali, mas a semente da leitura da palavra diariamente, ela produz fé, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e nós temos que criar porções diárias dessa fé, porque não sabemos quando vamos precisar dessa fé, especialmente quando for o dia mau. E o dia mau, ele não diz que vai ser amanhã ou depois. Ele vem de forma inesperada. E nesses momentos inesperados, a fé faz toda a diferença em nossas vidas. A W. Tozer, certa vez, ele falou, Deus está sempre falando. O problema é que o problema não é que ele tenha se calado, mas que nós, muitas vezes, estamos surdos. Estamos nos focando em outras coisas. Não é que ele tenha se escondido, mas nós estamos cegos pela luz do nosso próprio sol. Então, temos que entender que se não estamos ouvindo a voz de Deus, é porque nós estamos falando demais. É hora de nos aquietar e deixar Deus falar e ouvirmos a voz do Senhor para obedecer, não para retrucar, não para murmurar, não para rebater ou debater, mas para descansar no Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia e que hoje você possa tirar momentos nesse dia para buscar ao Senhor em paz, em silêncio, e Deus vai fazer milagres na sua vida
em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.